Olá, eu sou Stephanie, mãe do Vicente, de 2 anos e 7 meses. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho em relação à experiência que eu tive com ele do sono, né? E desde recém-nascido, o Vicente ele foi acostumado a pegar no sono mamando. Então, à noite eu amamentava, né? E ele adormecia no meu colo, colocava ele no berço. E acabava que assim, durante a madrugada, né, quando ele acordava, ele dependia de mim para poder voltar a dormir, né? Eu dava mamar para ele, às vezes duas, já chegou a 3 vezes de madrugada. E aquilo estava me deixando muito cansada, né? Porque uma mãe que não dorme, né, e não descansa, ela fica exausta. Além de que para criança também, o sono é muito importante, né? Porque é durante a noite que tem um melhor crescimento, né? Desenvolve bem, o sistema imunológico também é fortalecido. Então, eu estava bem cansada nessa época. E assim, desde recém-nascido, meu esposo, ele tinha o desejo de aplicar a técnica da encantadora de bebês, mas eu assim, tinha um receio, porque muitas pessoas falavam que eu ia deixar o meu filho chorando, que não era legal para criança, e acabei criando um bloqueio, né, em relação a essa técnica. Mas quando o Vicente fez 9 meses de vida, eu tive a oportunidade de viajar para Brasília, né, com a minha família, para a casa da Júnia e do Roger, meus cunhados. E lá eu pude ver, né, de perto como eles faziam em relação a esse método do sono, pude ver direitinho os horários, né? E assim, eu achei interessante, né? Apesar daquele bloqueio que eu tinha em relação ao método, eu vi que ele tem muitos benefícios, né? E a Júnia, assim, ela falava muito, né? Motivava, falava assim, poxa, tenta fazer esse método, porque vocês vão ter um tempo para vocês, né? Para você e para o Renan, que é o meu esposo, vocês vão poder descansar um pouco. E assim, para criança também, né? É muito importante isso. E o Vicente ele ficava doente assim algumas vezes. E aí eu voltei dessa viagem, né, disposta a tentar aplicar esse método. Confesso que assim, durou uma semana, mas foi difícil para mim, né? Porque foi uma mudança muito grande. Ele só conseguia pegar no sono mamando e ele, a partir daquele momento, ele ia aprender a pegar no sono sozinho, né? Então, assim, o primeiro dia foi mais difícil, mas eu vi que ao longo da semana, né, ia ficando cada vez mais fácil dele pegar no sono sozinho. E aí, ao final de uma semana, eu vi, né, o resultado, que foi muito bom, né? O Vicente, desde os 9 meses, ele já dorme a noite inteira, né? Ele tem de 11 a 12 horas de sono. Foi muito bom para a família, né? Por inteiro, assim, porque ele conseguiu descansar, né? Eu consegui descansar, o meu esposo também. E foi legal, assim, porque a Júnia, como ela já aplicava, né, esse método, ela pôde orientar, pôde direcionar, principalmente ali no início, né, que eu ficava, assim, mais com receio de algumas situações, assim, de deixá-lo dormindo sozinho, né? E assim, foi muito bom para você que tá na dúvida e tá receosa, como eu também ficava, né? Vale muito a pena, né? Vale muito a pena. No início é mais difícil, né? Toda adaptação é difícil, né? Mas com certeza compensa, foi muito bom pra gente. E hoje eu já até pude também orientar algumas amigas, pude passar esse método para frente, né? Porque realmente é muito bom. É isso que eu gostaria de compartilhar. Olá, meu nome é Rosilene, eu tenho dois filhos, o Gabriel de 3 anos e o Lucas de 2 anos. Quando o Gabriel nasceu, eu fiz o que a maioria das mães fazem, né? A livre demanda. Então, o menino chorou, dá mamar, o menino tá com fome, dá mamar, o menino tá com sono, dá mamar. Então, a livre demanda, né? Naturalmente. E aí então eu não me preocupava muito porque, como eu só tinha o Gabriel, então quando ele dormia durante o dia, eu procurava descansar também. Mas eu vivia realmente em função
de dar mamar. E então, para fazer as outras coisas, as outras atividades de casa, arrumar casa, fazer comida, essas coisas, eu esperava meu marido chegar, ficar com o Gabriel e eu para poder fazer. Aí nasceu o Lucas. E aí eu também queria continuar na livre demanda, do mesmo jeito que eu fiz com o Gabriel e tudo, só que a batida era outra, porque eu tinha o Gabriel com 1 ano e o Lucas recém-nascido. Então era o tempo inteiro com 2 bebês, né, praticamente. E aí, então eu passava a noite em claro, praticamente, quando o Lucas dava uma cochilada e o Gabriel acordava. E aí, quando eu conseguia colocar o Gabriel para dormir, o Lucas acordava. E isso ia a madrugada inteira. E o Lucas, durante o dia também, muito choro das crianças estressadas, eu estressada. Então eu passava a noite em claro e o dia em claro, porque eu precisava dar atenção também para o Gabriel e fazer as coisas que eu tinha que fazer. E já estava com quase 2 meses assim nessa batida, muito estressada, muito nervosa, exausta. E aí eu lembrei da Júlia, né? A Júlia já conhece há bastante tempo e a Júlia tem uma maternidade que era completamente diferente da minha nesse sentido, né? As crianças dela dormiam 12 horas. Falei, gente, um sonho de cada mãe isso. E aí eu mandei mensagem para ela explicando tudo o que estava acontecendo e ela se dispôs a vir aqui. Rose, eu fico com as crianças enquanto você dorme, enquanto você descansa um pouco. E eu falei, não, Júnia, não precisa, vai dar tudo certo. E aí ela começou a me passar algumas dicas de alimentação, de rotina para as crianças, né? Então ela falou assim, Rose, tenta alimentar o Lucas de 3 em 3 horas, né? E ensina ele a dormir sozinho no bercinho dele, então para que ele não dependa do peito para pegar no sono. E então quando ele estiver mais sonolentinho, você vai lá, vai colocando ele no berço e tenta colocar uma rotina também de alimentação, atividade para os dois durante o dia, para que eles tenham um tempo de sono maior durante a noite. E isso eu fiz, né? Em 1 semana, mais ou menos, o Lucas já estava dormindo sozinho, acordava pouquíssimas vezes à noite. O Gabriel acordava mais, porque o Gabriel já estava numa rotina muito diferente, né? O Lucas foi mais fácil de pegar essa rotina. Aí durante o dia também. Então, quando o Lucas, alimentando ele de 3 em 3 horas, eu não tinha essa necessidade de estar o tempo inteiro com ele, né? De colo e ninando, e, enfim. E então, quando ele chorava, que eu via que não era fome, então a gente dava outro consolo para ele. Mas é certo que o sono dele durante a noite melhorou muito. A rotina das crianças melhorou muito. O Gabriel ficou menos estressado porque eu não estava o tempo todo com o Lucas agarrado em mim, né? E o Lucas também ficou muito mais tranquilo. Eu já estava mais tranquila também porque acabou que eu conseguia descansar um pouco melhor durante a noite. E durante o dia também, porque eu não tinha tanto choro, não tinha tanta angústia, né? Das crianças cansadas porque não conseguiam pegar no sono. Enfim, eu consegui colocar algumas dicas que a Júlia deu, que foram extremamente valorosas para minha vida naquele momento, um momento difícil, né, da maternidade. Então, para ela, só gratidão mesmo, assim, agradeço de coração. Foi um tempo que realmente eu precisava desse auxílio, dessas dicas, né, assim, e que eu consegui colocar em prática e valeu muito a pena, né? Então, a ela, a minha eterna gratidão. Oi, eu me chamo Fabiola, sou mamãe do Caio, que hoje está com 5 meses. Assim que o Caio nasceu, eu achava que ele não precisava de rotina, que essa
essa história, né? Essa coisa de rotina só era feita bem mais à frente, depois de 1 ano, 2 anos da criança. Que no início seria ele que determinaria os horários do que ele precisava naquele momento, seja mamar ou dormir, para mim ele que me orientaria, né? Só que não foi bem assim. Entre 15 a 20 dias de vida, eu percebi que a situação estava saindo do controle, porque quando chegava a noite, eu não sabia o motivo do meu filho estar chorando. Se ele estava chorando de fome, se ele estava chorando de cólica, se ele queria só colo. Não, eu realmente não sabia o que fazer. Se ele queria banho, eu comecei a ficar desesperada, porque ele começava a chorar por volta de 9 horas da noite e só ia parar por volta das 3 da manhã. Aí ele dormia e acordava chorando de novo às 6 da manhã. Então não tinha descanso. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia descansar, eu não conseguia fazer nada. E foi quando uma amiga minha, conversando com ela, falando que eu tava desesperada, perguntei se ela conhecia alguém. Aí ela me lembrou da Júnia, porque eu já tinha conhecido ela. E eu conheci ela na época que ela tava com a Teodora bem novinha. Ela tinha acho que 2 ou 3 meses e a neném dela já tava dormindo a noite toda. E aí eu entrei em contato com ela, mandei uma mensagem desesperada pedindo ajuda. Foi quando ela me apresentou o método Easy e começou a me orientar. Questão dos horários, a importância da rotina na vida do bebê e principalmente na vida da família. Porque com a rotina, a gente fica mais estruturado, a gente consegue fazer o nosso dia todo, né? Se programar, se planejar o dia todo. E não fica aquela coisa solta, aquela correria de cuidar de bebê, cuidar de casa, se esquece de cuidar de você mesmo. Mas como eu era muito teimosa e eu tinha acabado de ir numa pediatra que me liberou a livre demanda, eu decidi guardar as orientações dela para um segundo momento e decidi fazer a livre demanda porque eu estava muito cansada de ficar amamentando de 3 em 3 horas durante o dia e durante a noite. E assim eu fiz. Só que quando deu 1 mês de vida do Caio, eu percebi que a livre demanda, ela não me dava segurança que eu precisava para cuidar do meu filho, porque também eu ficava sem saber, quando chegava a noite ele ainda chorava e eu não sabia se ele estava chorando de fome, de cólica, do que era. Aí eu vi que a livre demanda, ela me beneficiou por um tempo, mas não beneficiou meu filho, porque eu ficava perdida, sem saber o que fazer com ele. Então, foi quando eu decidi voltar a resgatar, né, as orientações que ela me deu e comecei a colocar em prática os horários de 3 em 3 horas, manter uma rotina de atividades, depois colocar ele para dormir, observar os sinais de sono que ele dava e colocar ele no berço para ele dormir sozinho. E comecei a fazer. No início eu achei que eu tava ficando doida porque nada do que eu fazia dava resultado. E ela falou assim: não, Fabíola, mas calma, você começou agora. Demora mesmo, tem bebê que demora meses, tem bebê que responde mais rápido. E graças a Deus eu tive uma resposta muito rápida. O meu filho começou a dormir a noite toda quando ele completou 2 meses de vida. E tinha apenas 1 mês que eu tinha implementado a rotina mesmo na vida dele, né? E na minha também, porque eu passei a ter tempo pra mim, passei a ter tempo pra minha casa, pro meu marido. E isso foi muito bom pra gente. E tudo orientado por ela. Qualquer dúvida que eu tinha, eu acho que eu até era um pouco persistente, chata mesmo, porque eu tinha muita dúvida. A gente acha que vai saber o que fazer, mas eu vejo assim quão foi essencial ter alguém me orientando, me ajudando
nesse momento com meu filho, né? E hoje, depois que ele passou a dormir a noite toda, eu tive que fazer alguns ajustes na rotina e ela me ajudou de novo, porque ele já não mamava até meia-noite mais, né? Ele ia dormir 9 horas, era o horário que ele ia dormir, que ele começava a apresentar os sinais de sono mesmo, e eu tinha que fazer a rotininha dele e colocar ele para dormir. E o bom que isso trouxe segurança para ele começou a se desenvolver melhor. Eu conseguia sair na rua com ele de uma forma mais segura, porque eu sabia dos horários, e quando chegava a noite eu sabia melhor o motivo dele estar chorando. Eu sabia que não era fome, porque ele estava sendo bem alimentado. Então, eu descartava. No primeiro momento, eu descartava a fome. Eu ia tentar procurar outros motivos, né? Fralda, roupa, talvez estivesse incomodando, cólica, ele já não tinha mais. Ele parou de ter cólica bem cedo, graças a Deus, com 1 mês e meio, uns 50 dias de vida, ele já não tinha mais cólica, então era um problema a menos na nossa vida. Mas, assim, o que eu queria deixar mesmo, assim, passar de mais importante foi ter o apoio. É o que todo mundo fala, né, que a gente precisa de uma rede de apoio nesse momento. E mesmo distante, a Júnia foi uma das pessoas que fez parte da minha rede de apoio. E eu agradeço muito a Deus pela vida dela, agradeço muito por toda a orientação, por todo o carinho, por todo o amor dedicado, mesmo com tendo a rotina dela, né? Mesmo com os 2 filhos, mesmo com a casa dela, ela parava para me responder, mandava áudio me explicando direitinho o que fazer, como fazer, né? Então, o que ela dava exemplo, né? O que ela fazia com os filhos dela, como que foi quando eles tinham a idade do meu filho. E isso, assim, me ajudou muito, me abriu muito, assim, o horizonte, me ajudou muito, 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 muito. Sou muito grata e eu desejo o melhor mesmo para você, para sua família, Júnia. Que você continue ajudando mesmo outras mulheres. Não é todo mundo que tem a paciência que você tem em orientar, escutar às vezes a mesma pergunta várias vezes em dias diferentes ou então no mesmo dia. Muito obrigada mesmo por tudo que você fez, por mim e pelo Caio. Hoje o Caio, ele dorme por volta de 8h30 e acorda às 6h30, 7h30 da manhã. Eu tive que fazer um novo ajuste na rotina dele, porque com o passar do tempo, quanto mais velho ele fica, mais tempo acordado ele fica. Então eu tive que fazer uns pequenos ajustes em questão de atividades, do que fazer com ele enquanto ele está acordado, em relação à alimentação dele também, questão dos horários. Às vezes agora já dá para estender um pouco mais. Ele aguenta ficar 4 horas um intervalo, né, de 4 horas sem se alimentar. E a gente está seguindo agora para o próximo passo, que é a introdução alimentar, que eu sei que vai precisar de um novo ajuste, mas com certeza eu vou seguir todas as orientações que a Júnia me deu, porque são preciosíssimas, me ajudaram muito, muito mesmo. Muito obrigada por tudo.